Bem-vindos ao café mais transformador da história monetária moderna. Estamos sentados numa mesa virtual que se estende de Pequim a Moscou, de Brasília a Nova Delhi, observando o desmantelamento em tempo real do maior sistema de controle financeiro já criado pela humanidade. Não se trata de mais uma crise monetária cíclica ou ajustes cambiais regionais. Estamos testemunhando o fim definitivo da era Bretton Woods e o nascimento de uma arquitetura financeira global verdadeiramente multipolar que enterrará para sempre a hegemonia do dólar americano. Enquanto saboreio este café etíope encorpado, com notas complexas que evocam as antigas rotas comerciais que conectavam civilizações sem intermediação imperial, uma verdade histórica ecoa pelos corredores dos bancos centrais globais. Os BRICS não estão apenas criando alternativas ao sistema dólar, estão executando a mais sofisticada operação de engenharia financeira da história para substituir completamente a matrix monetária que permitiu aos Estados Unidos viverem acima de suas possibilidades durante 80 anos. O que vocês estão prestes a descobrir transcende análises econômicas convencionais. É a anatomia completa de como 40 países, representando mais da metade da humanidade, estão coordenando uma revolução monetária silenciosa que tornará o dólar americano tão irrelevante para o comércio global quanto o marco alemão ou a libra esterlina se tornaram após seus respectivos colapsos imperiais. Esta não é teoria econômica, é realidade geopolítica se desenvolvendo diante de nossos olhos através de moedas digitais de bancos centrais, sistemas de pagamento alternativos e acordos comerciais bilaterais que dispensam completamente a intermediação americana. A pergunta que paira sobre nossa mesa geopolítica vai muito além de questões sobre reservas monetárias ou taxas de câmbio. Estaremos assistindo apenas a uma diversificação natural do sistema monetário internacional ou ao colapso controlado do maior esquema de extração de riqueza já implementado na história humana? A resposta determinará se os Estados Unidos conseguirão manter relevância econômica global ou se transformarão numa economia regional forçada a equilibrar suas contas como qualquer outro país normal. Para compreender a magnitude desta revolução monetária, precisamos primeiro examinar como o sistema dólar foi construído e por que sua destruição representa uma ameaça existencial ao poder imperial americano que vai muito além de considerações puramente econômicas. O sistema não emergiu naturalmente dos mercados. Foi arquitetura política cuidadosamente construída através de acordos forçados que permitiram aos Estados Unidos monetizar sua hegemonia militar em vantagens econômicas permanentes. A Conferência de Bretton Woods, em 1944, estabeleceu o dólar como única moeda conversível em ouro, forçando todas as outras nações a acumularem dólares para participarem do comércio internacional. Este arranjo inicial ainda mantinha pretensões de legitimidade porque estava baseado em lastro dourado e superioridade econômica americana real. Estados Unidos controlavam 50% da produção industrial global e 80% das reservas de ouro mundiais. A genialidade diabólica do sistema apareceu quando Nixon, unilateralmente, quebrou o lastro em ouro em 1971, transformando o dólar numa moeda puramente fiduciária, sem qualquer fundamento material além da promessa americana de aceitação futura. Qualquer outro país que fizesse algo similar enfrentaria colapso monetário imediato, mas Estados Unidos conseguiram manter privilégio exorbitante através de uma combinação de poder militar, chantagem política e controle sobre instituições internacionais. O Acordo Petrodólar de 1973-1975 entre Estados Unidos e Arábia Saudita consolidou o sistema que funcionaria por 5 décadas. Sauditas venderiam energia exclusivamente em dólares e reciclariam petrodólares através de investimentos em títulos do Tesouro Americano. Em troca, receberiam proteção militar incondicional. Este acordo foi rapidamente expandido para todos os produtores energéticos importantes, criando demanda artificial permanente por dólares independentemente da performance econômica americana. O resultado foi máquina de extração de riqueza sem precedentes históricos.
Qualquer país que quisesse comprar energia, insumo fundamental de toda a atividade econômica, era obrigado a acumular dólares. Para obter dólares, precisavam vender bens e serviços reais aos americanos em troca de papéis impressos pelo Federal Reserve. Isso permitiu aos Estados Unidos importarem trilhões em produtos manufaturados, commodities e serviços, pagando com moeda que custava praticamente nada para produzir. A beleza perversa do sistema era sua autossustentação através de círculos viciosos que puniam tentativas de escape. Países que questionavam a hegemonia do dólar enfrentavam mudanças de regime. Saddam Hussein anunciou vendas de petróleo em euros e foi invadido. Muammar Gaddafi propôs dinar ouro africano e foi bombardeado pela OTAN. A mensagem para outros líderes mundiais era cristalina: desafiar sistema dólar resulta em destruição física dos desafiantes. O controle sobre SWIFT, sistema de mensageria bancária que processa 80% das transações financeiras internacionais, oferecia a arma ainda mais letal. Estados Unidos podiam cortar qualquer país do sistema financeiro global através de sanções unilaterais, forçando escolhas entre acesso a mercados americanos ou manutenção de relações com países targeted. Esta chantagem financeira funcionou durante décadas porque não existiam alternativas viáveis. Mas sistemas baseados em coerção e exploração contêm contradições internas que eventualmente geram resistência. As primeiras rachaduras sérias apareceram após a crise financeira de 2008, quando países perceberam brutalmente sua vulnerabilidade a decisões tomadas em Wall Street sem qualquer consideração por consequências globais. Nações que nunca haviam investido em hipotecas subprime americanas sofreram recessões porque mantinham reservas em dólares e títulos americanos. A lição foi traumática, mas transformadora. Dependência do sistema financeiro americano significava subordinação econômica permanente a decisões que priorizavam interesses americanos sobre estabilidade global. Esta realização catalítica motivou busca por alternativas que inicialmente eram defensivas, mas gradualmente evoluíram para estratégias ofensivas de substituição sistêmica. China liderou esta transformação através de investimentos massivos em infraestrutura financeira alternativa que começou modestamente, mas ganhou momentum exponencial conforme outros países perceberam benefícios de diversificação. O sistema CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, chinês, iniciou operações em 2015, processando transações em yuans entre bancos globais sem intermediação americana. Simultaneamente, Rússia desenvolveu SPFS, Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras, como alternativa direta ao SWIFT após primeiras sanctions relacionadas à Crimeia em 2014. Sistema inicialmente limitado expandiu rapidamente para incluir bancos de dezenas de países interessados em reduzir vulnerabilidades à chantagem financeira americana. Irã criou CEPAM, Sistema Eletrônico de Pagamentos, que permite transações internacionais mesmo sob sanctions massivas. Venezuela desenvolveu o sistema Petro baseado em cryptocurrency que contorna bloqueios financeiros tradicionais. Índia estabeleceu sistema de pagamentos em rúpias para comércio bilateral com parceiros que enfrentam restrictions americanas. Cada um destes sistemas, individualmente, representava irritação gerenciável do ponto de vista americano. Coletivamente, começaram a criar rede global de infraestruturas financeiras que permitiam comércio internacional sem exposição a controle americano. Esta rede se tornou particularmente atrativa após sanctions explosivas contra a Rússia em 2022, que demonstraram para observadores neutros vulnerabilidades extremas de dependência exclusiva de sistemas controlados por Washington. A coordenação crescente entre BRICS países acelerou o desenvolvimento de alternativas sistêmicas que transcendem simples sistemas de pagamento para incluir moedas digitais de bancos centrais, acordos de swap cambial, mecanismos de compensação multilateral e instituições financeiras completamente independentes de controle ocidental.
Yuan digital chinês representa avanço mais revolucionário porque oferece capacidades que sistema dólar tradicional não consegue igualar. Transações processadas instantaneamente sem intermediários bancários, custos marginais próximos de zero, programabilidade que permite contratos inteligentes automatizados e rastreabilidade completa que elimina lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Mais importante, Yuan Digital opera independentemente de qualquer infraestrutura controlada pelos Estados Unidos. Comerciantes brasileiros podem vender soja diretamente para importadores chineses, recebendo pagamento em Yuan Digital, que se converte automaticamente para reais através de acordos entre bancos centrais. Nenhum ponto da transação passa por sistemas americanos ou requer aprovação de Washington. Rublo digital russo oferece capacidades similares otimizadas para comércio energético e de commodities. Países compradores de energia russa podem pagar através de rublos digitais que se liquidam instantaneamente sem exposição a sanctions ou controles americanos. Esta capacidade se tornou crucial após tentativas ocidentais de confiscar reservas russas demonstraram riscos de manter ativos em jurisdições hostis. Real Digital brasileiro está sendo desenvolvido para facilitar comércio regional latino-americano sem dependência de clearing americano. Argentina, Uruguai e outros vizinhos exploram integração de sistemas de pagamento regionais que dispensariam dólares para transações entre países que tradicionalmente comercializam através de Nova York. Rúpia digital indiana permite New Delhi manter comércio com Irã, Rússia e outros partners sancionados pelos Estados Unidos sem violar tecnicamente restrictions americanas, porque transações não passam por território ou sistemas americanos. Esta capacidade oferece autonomia política que dependência exclusiva do dólar havia eliminado. A coordenação entre estas moedas digitais através de protocolos de interoperabilidade está criando infraestrutura monetária global paralela que conecta mais da metade da economia mundial sem intermediação americana. Banco Central do Brasil pode transferir reais diretamente para Banco Popular da China, que converte para yuans e credita importadores chineses. Tudo em questão de segundos sem dólares ou bancos americanos. Esta capacidade técnica é complementada por dimensão política através da expansão dos BRICS+, que oferece legitimidade institucional e coordenação estratégica para a desdolarização sistêmica. Novos membros: Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito e Etiópia agregam controle sobre recursos energéticos, posições geográficas estratégicas e mercados regionais fundamentais. A Arábia Saudita representa a transformação mais devastadora para o sistema petrodólar, porque Kingdom historicamente foi pilar central de todo o arranjo. Vendas de petróleo saudita em yuans, através de acordo com China, quebram exclusividade do dólar em mercados energéticos e legitimam alternativas para outros produtores. Se sauditas podem vender energia em moedas não dólar sem consequências catastróficas, outros produtores perceberão que também podem diversificar. Irã oferece demonstração de que countries podem manter comércio internacional substancial, mesmo sob sanctions máximas americanas, através de sistemas de pagamento alternativos, trocas diretas e arrangements bilaterais criativos. Sucesso iraniano em contornar restrictions inspira outros countries que enfrentam pressões americanas. Emirados Árabes Unidos servem como hub financeiro regional que conecta sistemas asiáticos com mercados africanos e latino-americanos. Dubai já processa transações substanciais em yuans, rublos e outras moedas não dólar, oferecendo infraestrutura que facilita a desdolarização gradual sem disruptions dramáticas. A Argentina traz maior economia latino-americana após Brasil para a esfera dos BRICS+, criando massa crítica regional que pode justificar desenvolvimento de sistemas de pagamento especificamente designed para necessidades sul-americanas. Integration Argentina acelera prospects para a União Monetária Regional baseada em moedas nacionais.
Egito controla Canal de Suez, um dos choke points comerciais mais importantes do planeta, e pode facilitar comércio em moedas alternativas between Europa e Ásia. Cooperation egípcia com BRICS Plus oferece legitimidade regional que atrai outros countries árabes e africanos interessados em diversification. Etiópia representa a África Oriental e oferece conexões terrestres que complementam routes marítimas controladas por other BRICS Plus members. Integration Etíope demonstra commitment dos BRICS Plus com development africano através de partnerships que respeitam sovereignty em vez de impor conditionalities coloniais. Coletivamente, BRICS Plus expandidos controlam aproximadamente 40% da produção global de petróleo, 50% das reservas de gás natural, 70% das terras raras críticas para tecnologias modernas e mercados que representam mais de 45% da população mundial. Esta concentration oferece foundation material para sistema monetário alternativo que pode funcionar independently de approval americana. O novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS já financia projetos de infraestrutura usando mix de moedas nacionais em vez de dólares exclusively. Empréstimos denominados em yuans, reais, rúpias e rublos eliminam exposure cambial para borrowers e reduzem dependência de markets controlados por financial institutions ocidentais. Arranjo contingente de reservas oferece liquidity assistance in case of crisis sem necessity de programs de austerity imposed pelo FMI. Countries podem access emergency financing através de swap arrangements bilateral que preserve policy autonomy e avoid humiliating conditionalities tradicionalmente associated com bailouts ocidentais. Asian Infrastructure Investment Bank, liderado pela China, financia connectivity projects que integrate Eurasian economies através de land routes que bypass maritime choke points controlados pela Marinha Americana. Railroad connections entre China e Europa via Central Asia reduzem dependência de ocean shipping vulnerable a naval blockades. Belt and Road Initiative conecta 150 countries através de infrastructure projects majoritariamente financiados em yuans chineses. Construction companies chinesas, material suppliers e equipment manufacturers são paid in local currencies or yuans, creating demand para Chinese currency sem require dólares para intermediate transactions. Energy partnerships entre Russia e Asian consumers, increasingly denominados em rublos, yuans ou outras moedas nacionais. Power of Siberia Pipeline delivers Russian gas para China com payments processed through bilateral systems que avoid Western financial infrastructure entirely. Oil sales between Iran e various buyers utilize barter arrangements, gold payments ou local currency swaps que circumvent sanctions enquanto maintain profitable trade relationships. Iranian success demonstra viability de alternatives mesmo under maximum pressure americano. Commodity trading entre BRICS Plus members increasingly conducted através de direct bilateral arrangements que eliminate need para dollar intermediation. Brazil sells iron ore para China em yuans. Russia supplies fertilizer para India em rúpias. South Africa exports platinum para China em yuans. Central Bank cooperation através de currency swap agreements provides liquidity para bilateral trade without requiring dollar reserves como backing. Banco Central do Brasil maintains yuan liquidity através de swap agreement com People's Bank of China, facilitating direct trade settlement. Commercial banking integration allows businesses access cross-border payments in local currencies através de correspondent banking arrangements entre BRICS Plus financial institutions. Chinese banks operating no Brazil can facilitate yuan payments. Russian banks no India process ruble transactions. Capital markets development includes bond issuances denominados em BRICS Plus currencies, equity investments através de local exchanges e venture capital funding para startups que serve regional markets rather than dollar-denominated global markets. Insurance e logistics services increasingly provided through BRICS Plus companies que accept payments em local currencies e offer coverage para trade routes que may face political restrictions from Western providers. Technology transfer increasingly happens através de BRICS Plus frameworks
que allow countries access advanced capabilities sem exposure para technology restrictions imposed por US authorities. Chinese electric vehicle technology transferred para Brazilian manufacturers. Russian nuclear technology shared com Indian facilities. Educational cooperation através de BRICS Plus universities creates scientific e business communities que conduct research, training e knowledge exchange primarily in local languages, usando local currencies para funding e operations. Cultural cooperation creates media, entertainment and publishing industries que serve BRICS Plus audiences, sem dependency on Western content distributors ou dollar-denominated revenue streams. Space cooperation entre BRICS Plus countries desenvolve satellite capabilities, launch services e ground stations que operate independently the US space infrastructure e enable communications, navigation e Earth observation services for participating countries. Agricultural cooperation includes seed development, farming techniques e food processing technologies que increase food security através de BRICS Plus partnerships rather than dependence on Western agricultural multinationals. Healthcare cooperation does involve pharmaceutical capabilities, medical equipment manufacturing and research capacities que reduce dependence on Western medical supply chains during health emergencies or political tensions. Military cooperation limited but growing através de joint exercises, equipment sales e technology sharing agreements que provide alternative sources para defense capabilities traditionally supplied exclusively através de Western vendors. A response americana para esta transformation reveals desperation the empire que recognizes existential threat para its economic foundations. Threats the secondary sanctions against countries que participate in alternative payment systems demonstrate awareness that dollar dominance cannot be maintained through market mechanisms alone. Attempts para weaponize SWIFT more extensively risk accelerating exodus para alternative systems because demonstrated unreliability destroys confidence necessary para international currency acceptance. If dollar payments podem be suspended arbitrarily, para political reasons, rational actors seek alternatives que offer greater predictability. Military threats against countries que challenge dollar hegemony become less credible como alternative systems provide security através de diversification e mutual support. Attack on individual BRICS Plus member would trigger coordinated response from entire alliance que commands significant conventional and nuclear capabilities. Economic warfare através de sanctions becomes less effective, como target countries develop capacity para maintain trade e financial relationships through alternative channels que bypass Western-controlled infrastructure entirely. Propaganda campaigns portraying desdollarization como temporary aberration or marginal development lose credibility, como trends accelerate and demonstrate permanent character the transformation occurring. Political interference efforts para influence elections in BRICS Plus countries face resistance from populations que increasingly view alignment com US policies como liability rather than advantage devido para demonstrated unreliability de American commitments. A mathematical reality confronting American policymakers é que sistema dólar depends on willing participation de countries que benefit from arrangement. Quando majority the global economy develops alternatives que provide superior benefits, continuation the dollar privilege becomes impossible regardless the threats or inducements. Network effects que historically supported dollar dominance reverse como alternative systems achieve critical mass. When sufficient volume the global commerce flows através de non-dollar channels, remaining countries face pressure para integrate with growing networks rather than diminishing dollar-based system. Energy market transformation particularly devastating because energy underpins all economic activity. Control over energy pricing and distribution through dollar-denominated markets provided foundation para broader economic control. Loss desta foundation undermines entire edifice the dollar privilege. Technology market changes similarly fundamental because modern economy depends on digital infrastructure, advanced manufacturing and knowledge services, increasingly dominated por BRICS Plus providers que operate através de non-dollar payment systems. Demographic trends favor BRICS Plus countries que possess younger populations, higher growth rates, and expanding middle classes, com growing consumption power. Dollar markets represent aging, slower-growing economies, com declining relative importance para global commerce. Cultural influence shifts, como Asian entertainment, education, and information sources compete successfully
como Western products in global markets. Soft power advantages que historically supported dollar acceptance diminish como alternative cultural models gain attractiveness. Environmental considerations provide additional impetus para de-dollarization como BRICS Plus, countries lead development de renewable energy, sustainable agriculture e clean technology industries que serve growing global demand através de non-dollar trade relationships. Innovation momentum increasingly concentrated in BRICS Plus countries que invest heavily in research, development e commercialization de emerging technologies através de domestic currency funding rather than dollar-denominated venture capital. A strategic question facing remaining dollar-dependent countries é whether para accept gradual marginalization através de exclusive reliance on declining system ou actively participate in emerging alternatives que offer growing opportunities para beneficial integration. Risk management considerations increasingly favor diversification away from dollar-denominated assets que face potential confiscation, depreciation, or access restrictions during political disagreements com U.S. authorities. Economic opportunity costs de maintaining exclusive dollar relationships rise como BRICS Plus countries offer preferential terms para partners que integrate with their payment systems e accept their currencies para trade settlement. Political autonomy benefits the currency diversification appeal para countries que seek greater independence in foreign policy formulation without constant concern about economic retaliation através de financial system access restrictions. While encerro este café revolucionário, observando o dismantling em tempo real de maior system de extraction de wealth na história humana, uma certainty ecoa através de central banks, finance ministries e corporate boardrooms worldwide. Os BRICS PIEs não estão apenas criando alternativas para a dollar system, eles estão successfully implementing its replacement. A grande questão que permanece não é whether the dollarization will continue, it é accelerating because serve genuine interests de majority da humanidade que beneficia from reduced dependency on system designed para extract wealth from rest do world para sustain American consumption. A questão é whether transition will be relatively peaceful, como United States gradually accepting novo equilibrium como normal country forçada para balance its accounts, ou whether empire will attempt para destroy global economic system antes de accept fim de seu exorbitante privilege. BRICS Plus countries already escolheram cooperation over coercion, mutual benefit over extraction e monetary sovereignty over subordination para declining hegemon. O future já está being built através de digital currencies, alternative payment systems e bilateral trade agreements que dispense dollar intermediation. Resta apenas decidir whether United States will have wisdom para adapt para new reality ou courage para drag mundo inteiro into chaos before accepting que era of monetary exploitation chegou ao fim. O café da Monetary Revolution está servido e não há como undrink it. Bom dia, pessoal. Aqui é o Pepe, falando para vocês do meu estúdio em casa, onde acabei de terminar de analisar dados financeiros que revelam a maior revolução silenciosa da história econômica moderna. E hoje, meus amigos, vamos falar de como o sistema bancário tradicional morreu sem funeral, sem manchetes, sem ninguém perceber que uma indústria de 500 anos simplesmente deixou de existir. Os bancos tradicionais morreram e ninguém percebeu. Na semana passada, descobri que 60% das transações financeiras globais já não passam mais pelo sistema bancário tradicional. Pix, cripto, CBDCs, transferências instantâneas, o dinheiro mudou completamente de lugar e os bancos se tornaram dinossauros esperando o asteroide final. Vocês sabem o que significa quando mais da metade do dinheiro do mundo circula sem passar por bancos? Significa que estamos testemunhando o fim da profissão mais poderosa da história humana. Banqueiros se tornaram irrelevantes para o funcionamento do dinheiro. É como se médicos se tornassem irrelevantes para curar doenças. O assunto de hoje é o obituário da banca tradicional. Como uma indústria que controlou o planeta por 5 séculos, foi substituída por algoritmos, aplicativos e sistemas instantâneos que tornaram bancos tão obsoletos quanto máquinas de escrever. Não estamos falando de evolução gradual, estamos falando de extinção em massa. Mas a pergunta que fica é esta:
Será que os próprios banqueiros compreenderam que se tornaram intermediários desnecessários num mundo de transações diretas? Será que Wall Street percebeu que sua função principal, mover dinheiro de um lugar para outro, foi automatizada e descentralizada? Para entender como os bancos morreram sem ninguém notar, precisamos começar pela revolução que aconteceu debaixo do nosso nariz, o PIX brasileiro. Em 3 anos, o Pix eliminou quase completamente o uso de bancos para transações do dia a dia no Brasil. Hoje, um brasileiro transfere dinheiro instantaneamente, 24 horas por dia, sem taxas, sem burocracia, sem precisar ir ao banco, sem depender de gerente. O Pix processa mais transações por dia do que todo o sistema bancário americano e funciona melhor, mais rápido e mais barato que qualquer banco tradicional. O Pix não foi apenas inovação tecnológica, foi execução capital do sistema bancário tradicional brasileiro. Por que alguém pagaria R$ 50 para fazer uma TED quando pode transferir qualquer valor instantaneamente de graça? Por que esperar dias para compensação quando pode ser instantâneo? Ninguém está falando, mas vou falar aqui. O sucesso do Pix criou um modelo que está sendo copiado por países inteiros. Índia lançou o UPI, que processa mais transações digitais que Estados Unidos e Europa combinados. China expandiu o sistema de pagamentos digitais WeChat para 1,5 bilhão de usuários. A revolução não parou nas transferências. Moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, estão eliminando a necessidade de contas bancárias tradicionais. Por que ter conta no Itaú quando você pode ter conta diretamente no Banco Central? Por que pagar spread bancário quando pode usar dinheiro digital oficial? A China testou o Yuan digital com 300 milhões de usuários. Transações instantâneas, sem taxas, com garantia do governo chinês. Nenhum banco privado consegue competir com o Banco Central oferecendo dinheiro digital direto. A União Europeia anunciou o euro digital para 2026. A Inglaterra testa a Libra digital. Até os Estados Unidos, país dos bancos mais poderosos do mundo, estão desenvolvendo o dólar digital para eliminar intermediários bancários. Chegamos agora à parte mais surpreendente desta história. Como criptomoedas completaram a destruição do sistema bancário tradicional ao permitir transações globais sem nenhuma participação bancária. Bitcoin, Ethereum e milhares de outras criptomoedas criaram um sistema financeiro paralelo, onde bancos são completamente irrelevantes. Você pode enviar milhões de dólares para qualquer lugar do mundo em minutos, sem banco, sem autorização, sem burocracia. O volume de transações em criptomoedas ultrapassou o volume de transferências bancárias internacionais em 2023. Era mais dinheiro circulando fora do sistema bancário do que dentro dele. Bancos se tornaram espectadores de uma economia que funciona perfeitamente sem eles. Empresas descobriram que podem operar financeiramente sem bancos. Tesla mantém reservas em Bitcoin. MicroStrategy substitui contas bancárias por carteiras digitais. Países inteiros, como El Salvador, adotaram Bitcoin como moeda oficial, eliminando necessidade de bancos para a política monetária. É aqui que começou o verdadeiro ponto de ruptura, porque bancos descobriram que haviam perdido não apenas clientes individuais, mas clientes institucionais, governos e até mesmo países inteiros. A primeira reação bancária foi negação total. JP Morgan chamou Bitcoin de fraude. Goldman Sachs disse que criptomoedas eram bolha especulativa. Bank of America proibiu funcionários de mencionar blockchain. Era establishment financeiro tentando ignorar sua própria obsolescência. Mas a realidade econômica é implacável. Quando clientes descobrem que podem fazer tudo o que faziam no banco, mais rápido, mais barato e sem banco, eles simplesmente param de usar banco. É lei de mercado pura. Os dados são devastadores para a banca tradicional. Branches bancários fecharam em massa. 20 mil agências fechadas só nos Estados Unidos nos últimos 5 anos. Funcionários bancários perderam empregos em escala industrial. Bancos pequenos simplesmente quebraram porque perderam toda a receita de transações. O Wells Fargo anunciou o fechamento de 800 agências por mudança de comportamento do consumidor.
JP Morgan eliminou 50 mil empregos em operações que foram automatizadas. Citi vendeu operações inteiras em países onde perdeu relevância. Era a extinção em massa acontecendo em tempo real. Mas a morte dos bancos não aconteceu apenas por tecnologia, aconteceu por confiança perdida. Depois de décadas de escândalos, taxas abusivas e crises criadas por especulação bancária irresponsável, pessoas descobriram que não precisavam mais confiar em bancos para guardar seu dinheiro. Por que confiar em banco que pode quebrar quando você pode guardar dinheiro em carteira digital garantida por matemática em vez de promessas? Por que aceitar juros negativos quando pode ter rendimento em staking de criptomoedas? Por que pagar taxas quando alternativas são gratuitas? A pandemia acelerou exponencialmente a extinção bancária. Lockdowns forçaram pessoas a descobrir serviços financeiros digitais. Quem aprendeu a fazer tudo pelo celular nunca mais voltou para filas de banco. Era darwinismo econômico acelerado. O golpe final veio dos próprios governos. Bancos centrais descobriram que podiam oferecer todos os serviços bancários essenciais diretamente para cidadãos, sem precisar de bancos privados como intermediários. Por que um governo pagaria spreads bancários quando pode oferecer dinheiro digital diretamente? Por que manter um sistema de intermediários caros quando pode eliminar intermediários completamente? A resposta foi óbvia: não há razão. E assim, governos inteiros começaram a cortar bancos privados de suas operações financeiras essenciais. O resultado foi uma indústria bancária que perdeu sua razão de existir. Guardar dinheiro foi substituído por carteiras digitais. Transferir dinheiro foi substituído por sistemas instantâneos. Emprestar dinheiro foi substituído por protocolos DeFi que operam automaticamente. Investimentos foram substituídos por plataformas que conectam investidores diretamente a oportunidades. Seguros foram tokenizados. Financiamentos foram descentralizados. Todas as funções bancárias tradicionais foram replicadas por sistemas que funcionam melhor sem bancos. O sistema financeiro descobriu que bancos eram apenas intermediários caros entre pessoas e dinheiro. Quando intermediários se tornam desnecessários, eles desaparecem. É a evolução econômica natural. Os poucos bancos que sobreviveram fizeram isso se transformando em empresas de tecnologia que, por acaso, têm licença bancária. Nubank, Inter, bancos digitais que eliminaram quase todas as características de bancos tradicionais. Mas mesmo esses bancos digitais descobriram que competiam não com outros bancos, mas com sistemas que eliminavam completamente a necessidade de qualquer tipo de banco. A ironia final: bancos que sobreviveram fizeram isso oferecendo serviços que não eram bancários: consultoria, tecnologia, gestão de ativos digitais. Atividades que qualquer empresa pode fazer sem precisar ser banco. O sistema bancário tradicional se transformou numa indústria de serviços auxiliares para uma economia que funciona principalmente sem bancos. Então, meus amigos, chegamos ao fim desta análise que mudará a forma como vocês veem o futuro do dinheiro. A extinção dos bancos não foi catástrofe, foi evolução. O sistema financeiro se tornou mais eficiente, mais barato e mais acessível, eliminando intermediários desnecessários. Vocês sabem o que aconteceu com todas as indústrias da história que se tornaram intermediários desnecessários entre consumidores e produtos? Vocês sabem qual foi o destino de todas as profissões que foram substituídas por automação e descentralização? A história está repleta de indústrias poderosas que se julgavam eternas porque controlavam aspectos essenciais da vida humana. Todas descobriram que nenhuma indústria é mais poderosa que a inovação tecnológica quando essa inovação oferece alternativas melhores. A pergunta que fica é esta: quanto tempo demora para uma economia se reorganizar completamente quando seus intermediários financeiros se tornam obsoletos? E mais importante ainda, como será o mundo quando a última transação bancária tradicional for processada, quando o último banco tradicional fechar as portas, quando descobrirmos que dinheiro funciona melhor sem banqueiros? Pessoal, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo. E prestem atenção nas próximas semanas, porque a extinção dos bancos é apenas o começo da maior reorganização financeira da história humana.
Uma reorganização onde pessoas controlam diretamente seu próprio dinheiro, sem intermediários, sem taxas, sem dependência de instituições que se tornaram irrelevantes. Até a próxima. Tchau, tchau. E você achando que ia ficar rico? Olha quem ganhou! E você achando que ia ficar rico? Olha quem ganhou! E você achando que ia ficar rico? Olha quem ganhou! A maconha, para quem tem ali a faixa etária dos 17 até os 20 e poucos, quase 30, tem que cuidar, porque se tiver uma genética para esquizofrenia, e isso eu falo para meus adolescentes, pode abrir uma doença que você não esperava. Porque ele funciona e ele abre esquizofrenia de tanto você usar maconha repetidamente. Olha, então, o risco. Meu Deus do céu. Entende? Eu já vi jovens que a mãe dizem assim, mas ele era normal, doutora. Normal. O que está acontecendo agora? Infelizmente é esquizofrenia. Esquizofrenia é uma patologia psiquiátrica que não tem cura, tem tratamento, a pessoa fica bem, mas não tem cura. E ela alucina. Então ela tem alucinações auditivas, alucinações visuais, ela tem pensamentos paranoicos, ela muda o perfil. Ou seja, uma pessoa que perdeu o freio. Ok? Não tem mais controle sobre ela. Ela não vive mais no mundo lógico. Ela vive no mundo psicótico, que não é o nosso. Perdeu o freio. Então, é isso que eu falo para os adolescentes. Vocês já imaginaram que pode acontecer isso com vocês? Simplesmente vocês não serem mais quem vocês são hoje? E quando os fogos brilharem no céu, na noite do dia 31, estará encerrado um ano histórico no Brasil. MEC não compra todos os livros didáticos para 2026. Sob Lula, Correios acumula um prejuízo de 6 bilhões de reais em 2025. Governo Lula sobe previsão de rombo em 2025 para 34 bilhões de reais. Lula bate recorde com a Lei Rouanet ao autorizar 16,8 bilhões de reais. Rombo nas estatais atinge 6,35 bilhões de reais e chega próximo ao recorde. Correios lidera um déficit. 6 indícios de que o governo Lula agiu para proteger entidades aliadas no escândalo do INSS. Então, acho que uma das suas previsões mais sombrias é que agora estamos bem encaminhados para a Terceira Guerra Mundial. Eu só queria perguntar por que isso? O que você está observando? São possíveis gatilhos? Você analisa as reações em cadeia? Porque, bem, como vimos nas 2 guerras mundiais anteriores, uma coisa tende a levar a outra e acabamos sendo arrastados. E não parece haver um botão de reversão em nenhum momento. Então, o que exatamente você está avaliando? Ok, então minha primeira evidência é a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi publicada há 1 ou 2 semanas. E está muito claro que os Estados Unidos, talvez há 4 anos, viam o mundo como algo que poderia ser organizado e coordenado por organizações multilaterais. O importante era que os Estados Unidos fossem o executor ou o policial, para garantir que as pessoas obedecessem à ordem nacional baseada em regras. Neste documento, Trump é muito claro. Essa ordem se dissipou. Ela acabou. E agora, a única coisa que importa é o interesse nacional próprio. Portanto, os Estados Unidos precisam proteger seu próprio interesse nacional. E isso significa, principalmente, proteger o hemisfério ocidental, o que eles chamam de Doutrina Monroe. Existe algo chamado Corolário Trump à Doutrina Monroe, que significa que Trump vai querer impor a Doutrina Monroe. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia e a China têm avançado demais na América do Sul, especialmente a China, que possui muitos acordos de investimento e comércio com a América do Sul, beneficiando a população local. Mas os Estados Unidos sempre acreditaram que a América do Sul é território americano, e agora vão proteger seu território. E é por isso que estamos vendo a escalada na Venezuela.
Estamos vendo 10% dos ativos navais dos Estados Unidos se consolidarem no Caribe. E recentemente houve uma escalada. Basicamente, as forças americanas roubaram um petroleiro venezuelano e o desviaram para Houston, Texas. Assim, ao impor a doutrina Monroe, os Estados Unidos entrarão em conflito com toda a América do Sul. Porque quando os Estados Unidos ameaçam a Venezuela, o Brasil, a Colômbia e o México, todos esses países veem sua soberania sendo violada. Essa é uma das evidências. A segunda evidência é, obviamente, o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia está essencialmente terminada. A Rússia está avançando no campo de batalha. O moral na Ucrânia entrou em colapso. Cerca de 100 mil soldados ucranianos desertaram. Milhões fugiram para o exterior. Portanto, a Ucrânia não tem mão de obra, nem recursos, nem força de vontade para continuar essa luta. Ao mesmo tempo, os europeus insistem que os ucranianos continuem lutando. Então, há conversas entre os europeus sobre confiscar, roubar aqueles 210 bilhões de euros que possuem em ativos russos e entregá-los diretamente à Ucrânia. Eles desistiram dessa ideia porque entenderam que seria suicida. E agora eles estão prestes a dar à Ucrânia 100 a 100 bilhões de euros em empréstimos sem juros para continuar esta guerra. E o motivo disso é que a Europa precisa entrar nessa guerra em algum momento. E tem medo de que, se houver um tratado de paz, então a Rússia vai conseguir consolidar seus ganhos e depois usar os recursos ucranianos para desafiar a supremacia europeia. Então esse é o segundo grande fronte. Depois, é claro, o que estamos vendo no Oriente Médio é uma escalada contínua entre Israel e Irã. Houve um tratado de paz assinado entre Israel e diferentes partes, Hamas e Hezbollah. Parece que Israel não tem nenhum compromisso com esses tratados. Parece que Israel está planejando atacar o Hezbollah e, nas próximas 2 semanas, o tratado de paz com o Hamas não vai se sustentar porque o Hamas não vai concordar em entregar todas as suas armas, pois se fizer isso será eliminado, será aniquilado por esses proxies israelenses. Então o Oriente Médio só vai se inflamar ainda mais. Sabe, houve um tiroteio no ZEUA com um físico nuclear e depois a tragédia em Bonny Beach, Sydney, Austrália, onde 16 pessoas morreram. Israel culpa o Irã sem evidências. Eles têm esses agentes do Mossad que voaram para a Austrália para participar da investigação. E podemos suspeitar que, eles vão culpar o Irã de alguma forma pelo que aconteceu. Então, em todo o mundo, estamos vendo o potencial para grandes conflitos em 2026. Bem, parece que uma das principais coisas que estão mudando, como você também sugeriu, é a mudança de toda a ordem mundial. Mas geralmente uma nova ordem mundial só se consolidaria depois de uma guerra mundial. Ou seja, se você tem uma grande distribuição de poder, muitas vezes há pouca capacidade do sistema internacional de se reformar. Normalmente precisamos de uma grande guerra e então um novo status quo pode ser consolidado em acordos, mas este parece ser um momento tão crítico porque toda a ordem mundial após a Guerra Fria, novamente, foi baseada em hegemonia, dominação e agora, claro, essa distribuição de poder acabou. É uma distribuição multipolar de poder. Então é praticamente impossível fazer uma transição pacífica, porque a velha ordem que era baseada na primazia do Sé terceiro agora precisa encontrar todo um novo sistema de equilíbrio de poder. Quero dizer, isso muda absolutamente tudo. As regras do jogo mudam, se, como você sugeriu. Quero dizer, por que os Ebeuara dizem que agora China e Rússia não podem estar em seu quintal, mas os Ebeuá, claro, ainda podem estar no quintal da Rússia e da China? Então não há regras aceitáveis. As instituições vão mudar. A segurança, quero dizer, deveria ainda ser baseada apenas na dissuasão e na dominação? Se agora existem muitos centros de poder, isso realmente não faz sentido. Como a diplomacia é conduzida, eu só sinto que esses são temas muito difíceis, mas ninguém parecia disposto a aceitar a realidade ou sequer discuti-la. Quero dizer, aqui na Europa, o sentimento geral ou a narrativa é que tudo estava bem e pacífico. Liberdade e democracia estavam simplesmente se espalhando e então, você sabe, o mal apareceu. E geralmente isso precisa ser personificado por Putin ou Xi Jinping, e isso precisa ser confrontado, deve ser destruído, e então a paz pode retornar. Quero dizer, essa é uma maneira muito infantil de dizer que querem a hegemonia de volta, e acho que digo infantil porque não há estratégia em relação
ao que querem alcançar, como podem alcançar, os meios necessários. É apenas um desabafo emocional e slogans sobre o que é injusto e, como nossa hegemonia era tão virtuosa, todos estavam se beneficiando. Mas você vê isso como um problema, a incapacidade dos nossos líderes políticos atuais de lidar com o momento crítico em que estamos e, porque precisamos essencialmente encontrar um novo status quo, ou é a incapacidade de abrir mão da hegemonia. É só que as regras estão mudando? Quero dizer, como podemos explicar isso? Sim, concordo completamente com a avaliação. Então, antes dessa ideia de uma ordem natural liberal baseada em regras, basicamente eram essas nações ocidentais, intimidando, explorando e colonizando o resto do mundo. Então, por 20 anos, a OTAN foi se expandindo, para a esfera de influência russa, e por 20 anos, Putin vem alertando, a OTAN, vocês têm que parar, caso contrário, teremos que reagir, temos que proteger nossa soberania. E a OTAN se recusou a ouvir. A OTAN foi extremamente arrogante e isso forçou a reação de Putin. Então, por muito tempo, a China foi, basicamente, a fábrica do mundo. E a China concordou em produzir produtos realmente baratos para o mundo, o que aumentou o padrão de vida. E isso deixou os consumidores ocidentais muito satisfeitos. Mas então veio a crise financeira de 2009, quando basicamente, por causa da circulação, por causa de políticas estúpidas, por causa da ganância, a economia ocidental entrou em colapso. E o que aconteceu foi que os bancos centrais do Ocidente exigiram que a China investisse em infraestrutura e assim, pelos próximos 10 anos, a China foi cavando um buraco para si mesma com todo esse gasto em infraestrutura. E, eventualmente, a China decidiu, não temos recursos suficientes para continuar todo esse gasto em infraestrutura. E agora a economia americana entrou em colapso porque esses consumidores americanos estouraram seus cartões de crédito. Os consumidores americanos foram exportados nas últimas décadas, e eles não podem mais, se dar ao luxo de gastar mais dinheiro. Então agora, o que os Estados Unidos exigem é que os consumidores chineses comecem a gastar dinheiro, que os consumidores chineses comecem a estourar seus cartões de crédito e que a China liberalize seus mercados financeiros. E a China diz, nós não vamos abrir mão da nossa soberania. Nem se pode discutir isso. Quero dizer, se você ouvir os políticos europeus e seus estenógrafos na mídia, é só, você sabe, nós temos liberdade e democracia e a Rússia quer império. E é só isso. É simplesmente o velho e bom confronto entre o bem e o mal. Quero dizer, é realmente extraordinário, mas você vê alguma continuidade histórica em outros níveis? Olha, quero dizer, nos últimos anos, a Grã-Bretanha tem sido a principal responsável por guerras consecutivas ao redor do mundo. Se você voltar à Primeira Guerra Mundial, uma das grandes injustiças daquela guerra foi que a Alemanha foi forçada a aceitar toda a culpa por causar a guerra. Quando, na verdade, pode-se argumentar que a Grã-Bretanha teve mais a ver com a causa da Primeira Guerra Mundial do que a Alemanha. E o motivo disso é que a Grã-Bretanha adota uma ideia chamada de tese de Mackinder Heartland. E a ideia é que a Grã-Bretanha é um país pequeno, com pouca mão de obra, mas controla os mares. Portanto, para manter sua hegemonia, ela precisa criar o máximo possível de caos e conflito dentro do continente euroasiático. Porque se uma grande potência surgisse no continente euroasiático, fosse ela a França, o Império Otomano, a Alemanha ou a Rússia, então unificaria o continente euroasiático por meio de ferrovias e isso anularia o comércio marítimo. E assim a Grã-Bretanha entraria em colapso econômico, militar e demográfico. Portanto, nos últimos 200 anos, a Grã-Bretanha tem causado o máximo de caos possível em todo o continente euroasiático. Então, se você voltar às guerras napoleônicas, quando os patrocinadores da Grã-Bretanha financiaram 7 grandes guerras contra a França, Napoleão basicamente havia conquistado o continente na Batalha de Austerlitz. Áustria e Rússia foram subitamente derrotadas, mas a Grã-Bretanha continuava atuando nos bastidores, financiando guerras. Porque a Grã-Bretanha não podia permitir que a França consolidasse a Europa e criasse um sistema continental, que era o que Napoleão queria. Então você avança para a Alemanha na mesma situação. Então, a Grã-Bretanha não pode permitir que qualquer potência surja na Eurásia. E hoje, os Estados Unidos adotam o mesmo conceito,
onde, como você disse, há um paralelo entre o que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, e agora entre a China e os Estados Unidos, onde a China é uma superpotência manufatureira e precisa de todos esses recursos da América do Sul. A América do Sul tem algo chamado Triângulo do Lítio: Chile, Argentina e Bolívia. E isso representa cerca de 50% do lítio do mundo, que é crucial para veículos elétricos, para IA, para o futuro, basicamente. E por isso a China tem investido pesadamente na América do Sul, construindo estradas, construindo infraestrutura. Há esse megaporto que está sendo construído no Peru para facilitar o comércio. E a América do Sul tem sido muito receptiva e acolhedora em relação ao investimento chinês. Mas os Estados Unidos não podem permitir que a China continue a crescer. E é por isso que os Estados Unidos vão usar seu poder naval para interromper o comércio global. Então, vimos tropas americanas embarcando neste petroleiro venezuelano, mas, sabe, também há este navio chinês indo para o Irã e ele também foi abordado. Então, isso é simplesmente pirataria descarada. Os Estados Unidos, nos últimos 50 anos, dizem que vão defender o comércio global. E agora, os Estados Unidos, para defender seu império, para enfraquecer a China e a Rússia, estão basicamente recorrendo à pirataria global. O que é interessante sobre o final da Primeira Guerra Mundial, porém, é que todo historiador, bem, mais ou menos todo historiador, reconhece que o Tratado de Versalhes, estabelecido ao final da guerra, nos colocou em um caminho para uma Segunda Guerra Mundial, porque não criou um lugar sustentável para a Alemanha e a nova Europa. No entanto, se você disser que a Alemanha foi provocada a iniciar a Segunda Guerra Mundial, então você é um simpatizante nazista. Então é muito estranho porque, sabe, é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho que isso fala sobre a mentalidade de que se você reconhece algo, se você admite, então você está legitimando aquilo. Parece que estamos um pouco de volta àquele momento agora, porque essa invasão russa não poderia ser mais provocada. Isso foi provocado de todas as formas, mas e você pode facilmente provar isso, mas não pode dizer porque aí você estaria legitimando a invasão e, claro, você precisa ser cancelado imediatamente. Mas eu achei interessante o comentário sobre o coração da Eurásia. Como você disse, isso deriva em certa medida do sistema napoleônico, quando eles queriam consolidar a Europa, cortar os britânicos como potência marítima, e então isso os destruiria. Então, isso meio que convenceu os britânicos de que era preciso manter as potências europeias divididas. Claro, há 120 anos isso se tornou uma teoria mais coesa em termos de Mackinder. Mas no século XIX, os britânicos estavam lutando contra a Rússia como um potencial hegemon da Eurásia, e no século XX, os estrategistas de segurança americanos também se referiram à teoria do Heartland porque viam, eles também viam a si mesmos como a potência marítima contra o poder terrestre russo. Mas hoje, no entanto, a Eurásia não é hegemônica. E enquanto o objetivo no passado era principalmente separar os russos dos alemães, sabe, sempre empurrando-os para a Ásia, é por isso que nós fizemos a Guerra da Crimeia contra os russos também, em meados do século XIX. Mas agora, quando você empurra a Rússia para a Ásia, isso não a empurra para um beco sem saída econômico, isso a empurra diretamente para os braços da maior potência industrial e tecnológica do mundo atualmente, que é a China, pelo menos uma das duas. Então, é um cenário muito diferente. Então, como você avalia essa nova Eurásia? Quero dizer, não se deve superestimar a capacidade deles de harmonizar seus interesses e trabalhar de forma coesa, mas há uma certa comunalidade, sim. Os russos, os chineses, os indianos, quero dizer, os iranianos, muitos deles têm interesses concorrentes, mas nenhum deles quer mais ser dominado por uma potência marítima. Então, como você vê isso impactando, ou isso impacta esse caminho para a Terceira Guerra Mundial? Sim, exatamente. Você sabe, a tese de Mackinder-Rubin é algo ao qual tanto o Império Americano quanto o Império Britânico aderem, e o que está acontecendo é que, por causa da agressão americana, por causa esse sistema financeiro em que o dólar americano é a moeda de reserva mundial, o que dá aos Estados Unidos um privilégio exorbitante, ou seja, eles podem imprimir até 30 trilhões de dólares sem precisar sofrer nenhuma consequência, e o resto do mundo absorveu essa dívida. Isso está levando os países do BRICS e o Irã a se aproximarem cada vez mais. Então, o grande pesadelo para o Império Anglo-Americano é uma aliança entre Rússia, Irã e China,
E claro que a Índia também vai acabar entrando nessa aliança em algum momento, porque isso beneficia a Índia. E isso cria o sistema continental de comércio euroasiático, certo? E o Irã é a chave, porque o Irã é o pivô, é o centro do mundo. Todas essas alianças comerciais passam pelo Irã. Então, os europeus têm algo chamado EIMAC, o Corredor Europa, Índia, Oriente Médio. A Rússia tem algo chamado Corredor Norte-Sul. A China, claro, tem a iniciativa do Cinturão e Rota. Então, o Irã é fundamental. E é por isso que os Estados Unidos estão determinados a promover uma mudança de regime no Irã. Os Estados Unidos não podem permitir que essa aliança se forme, que se manifeste, porque então os Estados Unidos perderiam acesso comercial no continente euroasiático. China, Rússia e Irã podem simplesmente comercializar entre si e depois fornecer energia, alimentos e produtos manufaturados para o Oriente Médio, para a África, para a Europa. E aí os Estados Unidos ficariam presos com 38 trilhões de dólares em dívida e o esquema Ponzi americano entraria em colapso. Então, para isso é uma questão de vida, isso é uma luta de vida ou morte para os Estados Unidos. Portanto, o que precisa ser feito é entrar no Irã e garantir que essa aliança não possa se formar. Não precisa vencer a guerra, mas precisa criar o máximo de caos possível. E é por isso que eu acho que em 2026, veremos uma escalada na retórica e no conflito entre os Estados Unidos e o Irã, com Israel, é claro, como o cão de briga do Império Americano. É engraçado quando a complexidade dessa geopolítica precisa ser vendida ao público, vendida das formas mais absurdas, como por exemplo, queremos ter mais direitos das mulheres na Ucrânia. Não, desculpe, direitos das mulheres no Irã, como se isso fosse aparentemente o que impulsiona a rivalidade entre as grandes potências. Mas até que ponto? Desculpe. Não, quero dizer, você tem essa tragédia em Ponte Beach, onde 16 pessoas foram mortas, e sabemos que a pessoa que cometeu o crime era simpatizante do Estado Islâmico, e mesmo assim já estão colocando a culpa no Irã. Por que o Mossad está envolvido nessa investigação policial? Quero dizer, parece que estão procurando qualquer pretexto para criar indignação pública contra o Irã. Um problema fundamental também, se você olhar para todas as duas guerras mundiais anteriores. Se você for olhar para, espero que não para a terceira, também sempre se presumiu que as guerras poderiam ser limitadas. De novo, por definição, elas tinham essa reação em cadeia em que, uma coisa levava a outra. Quero dizer, eu me lembro de quando, na universidade, quando eu estava ensinando causalidade, eu usava a Primeira Guerra Mundial como exemplo. Isto leva àquilo. Ninguém queria seguir por esse caminho, mas muito disso parece se basear na premissa de que eles conseguem limitar as guerras. Em outras palavras, é essa ilusão de controle da escalada. Vemos alguns indícios disso na Europa hoje. Ou seja, os europeus dizem, podemos enviar algumas tropas para a Ucrânia. A ideia é que podemos apenas inclinar um pouco a balança a favor da Ucrânia para reequilibrar e então estabilizar as linhas de frente para que possamos manter a guerra em andamento. Parece uma ilusão o fato de que eles vão conseguir controlar isso e de alguma forma que as respostas russas à entrada dos europeus no campo de batalha e então vamos apenas conter a guerra à Ucrânia e à Rússia. A Europa talvez não devesse fazer parte dessa guerra apenas enviando tropas e armas e, definindo alvos. Mas como você vê isso num contexto histórico mais amplo e no que estamos vendo no mundo hoje? Eu sei que essa é uma pergunta muito complexa e largo olhar. Olha, sim, quer dizer, mas é um padrão comum na história, onde todas as guerras começam como guerras limitadas, onde uma das partes está tentando alcançar certos objetivos estratégicos e sempre se transforma em uma guerra em grande escala, além do controle de qualquer pessoa. Existe a ideia de escalada de missão, então pense no Vietnã, onde a princípio os Estados Unidos estavam apenas enviando alguns conselheiros ou instrutores para o Vietnã para fortalecer o regime do Vietnã do Sul, e eventualmente isso escalou a tal ponto que, você sabe, todo o exército americano estava envolvido em uma guerra em grande escala no Vietnã. Então acho que um dos principais pontos de tensão que devemos observar é a Venezuela, certo? Porque Trump é muito claro, Trump está dizendo que, você sabe, eu não vou declarar guerra, isso é apenas uma
operação para destruir cartéis de drogas, porque Maduro, ele é um chefão do tráfico, chefão, e nós vamos garantir que estamos tentando salvar o maior número possível de vidas americanas. Ok, então isso é só a retórica para o público. Todos nós sabemos que a Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e Trump está tentando fazer da Venezuela um vassalo econômico, certo? Então você pensaria que essa guerra seria limitada à Venezuela e aos Estados Unidos, mas ela tem potencial para escalar rapidamente porque Cuba e Nicarágua estariam na próxima lista de alvos depois da Venezuela. Se você é o Brasil, pensaria que o verdadeiro alvo é você, porque antes da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos forneciam soja para a China. A China importa 1/3 de seus alimentos e costumava obter a maior parte de sua soja dos agricultores americanos. E por causa da guerra comercial, a China começou a importar soja do Brasil. E, desde então, a relação econômica entre o Brasil e a China só melhorou de forma dramática. E então a China agora é o maior parceiro comercial do Brasil. E isso é verdade para todos os países da América do Sul. Então, se você é um país sul-americano, antes de tudo, você fica indignado com o fato de que Trump está tentando promover uma mudança de regime na Venezuela. Você não gosta dos Yankees. Você tem esse longo histórico em que a CIA planeja golpes no seu país, matando milhões de pessoas. Você também quer manter boas relações comerciais com a China, porque a China realmente faz investimentos reais no seu país. Eles constroem estradas, constroem boa infraestrutura, eles contribuem para o sustento dos seus cidadãos comuns e os Estados Unidos querem tirar isso de você. Então, essa guerra pode escalar a um ponto em que, talvez haja tropas americanas em solo venezuelano, mas o Brasil e outras nações enviam tropas secretamente para reforçar o regime venezuelano, porque sabem que, se a Venezuela cair, todos eles caem juntos. Meus amigos, a China, Xi Jinping faz uma retaliação à aproximação de Lula com Donald Trump e começa a aplicar tarifas imensas. Por exemplo, contra a carne, ou sobre a carne brasileira. Essa matéria está na Folha de São Paulo. China aplicará tarifas de 55% à carne brasileira, diz o Ministério. Parabéns, Lula! Eu havia dito isso. O patrocinador da volta do Lula, um dos, é a China. Mourão! Se o Lula sair do colo do Xi Jinping, sair do colo da China e for para o colo dos Estados Unidos, do governo Trump que já começa a virar descrédito, inclusive, internamente entre os republicanos, em toda parte do mundo também. Começa a virar um governo fanfarrão. Eu disse, vamos esperar um pouco, não vamos ficar já dizendo isso e aquilo de Trump e tal, mas o Trump está se revelando um fanfarrão. Mas isso eu vou falar em outro momento. Eu vou fazer um vídeo repercutindo o que um general reformado do exército americano, aliado de Trump desde a primeira hora, antes mesmo de vencer o primeiro mandato, ele perguntou a queima-roupa na semana passada: você representa o povo ou você é parte do sistema? Mas este encurralamento que o Trump está sofrendo na sua própria base, nós vamos analisar isso em momento próprio. Aqui nós vamos analisar o encurralamento que o Lully, o ébrio, o etílico está sofrendo da China. Não se pode servir a dois senhores. Há inclusive uma peça da comédia dell'arte italiana dizendo que Arlequim, servidor de dois patrões, difícil servir a dois amos. E agora Lully já começa a receber as chinadas. China aplicará tarifas de 55% sobre a carne brasileira. É muita coisa. Já estava chorando com os 40% do Trump, 55% da carne brasileira. O mercado chinês é um mercado grande para a carne brasileira. Isso aqui significa muito. Medida passa a valer em 1º de janeiro e incidirá sobre excesso de importação que será controlada por cotas. Aplicação. Bom, vamos lá.
O Ministério do Comércio da China anunciou nesta quarta-feira que, a partir de 1º de janeiro, adicionará tarifas de 55% sobre importações de carne bovina do Brasil. Até novembro, o Brasil exportou cerca de 1,4 milhão de toneladas de carne para a China, que é o principal comprador da carne brasileira. Que coisa! Parabéns, Luli! Está fazendo muitas amizades. É assim que é bom. Bom, nessa segunda parte do vídeo, ainda Banco Master. Tutu está insistindo tanto nesse assunto. Não sou eu não. Toda a grande mídia está reverberando isso. Isto vai explodir, ainda mesmo já agora, e não vai parar. O ano vai virar e o assunto vai continuar em janeiro inteiro. Tentaram pressionar o Banco Central mandou tudo que tem contra o Banco Master para o Ministério Público Federal. E agora já vaza que há escândalos maiores ainda do que a tentativa de tratativa com o BRB. Investigação sobre fundos do Master deixa ainda mais gente nervosa na elite, diz aqui na Folha de São Paulo Vinícius Torres Freire. Polícia Federal e Ministério Público investigam andanças suspeitas de dinheiros. Sanções contra Moraes também. Bom, vamos aqui. Há muita gente nervosa desde a prisão de Daniel Vorgaro e da liquidação do banco dele, o Master. A gente nervosa por vários motivos, alguns ainda pouco claros. A gente nervosa porque Polícia Federal e Ministério Público Federal já investigam faz cerca de um mês outro tipo de operação do Banco Master, também sob suspeita. De acordo com investigadores, o banco fazia empréstimos para empresas, arroz com feijão, nos conformes, emprestado. O dinheiro emprestado, uma vez emprestado, o dinheiro parecia ter um destino interessante. Estacionava em certos fundos. Daí servia para comprar papéis que não valiam aquilo tudo em outros fundos. Para quem começa a analisar a coisa, lembra até certas operações com a gestora de fundos RIAG, alvo da Operação Carbono Oculto. Dizem que a RIAG é metida com o PCC. Os diretores do trânsito desse dinheiro estão nervosos. Que passa? Por que está nervoso, senhor? Tranquilo. A gente nervosa por causa do conflito que envolve Moraes, sua esposa. Aliás, a Procuradoria-Geral da República apareceu e disse: não. Esse contrato da mulher de Moraes existe, do Banco Master com a mulher de Moraes existe, mas não tem nada de ilicitude não, está tudo correto, é tudo legal. Aliás, o contrato não foi nem de 129 milhões não, foi de 131 milhões. A gente nervosa por causa do conflito que envolve Alexandre de Moraes. O jornal o Globo revelou que o Master contratou o escritório de advocacia da mulher de Moraes por serviços que poderiam render até 131 milhões de reais. A partir de então, esse ministro do STF passou a ser frito em público. Era acusado de ter feito lobby a favor do Master, em contatos com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Quereria impedir a liquidação do banco, o encerramento das atividades financeiras do banco, que foi liquidado, entretanto. Não há até agora evidências dessas pressões, embora Moraes tenha querido saber a respeito de cremes no Master. Por que quis saber? É investigador? Não se sabe também a motivação precisa de certas pessoas no alto da finança para atacar Moraes. De outras, se sabe algo. Moraes foi por um tempo sancionado pelos Estados Unidos com base na lei Magnitsky. Caso o governo americano levasse ao limite as exigências de morte financeira de Moraes, bancos e até o sistema financeiro do Banco do Brasil poderiam ter problemas críticos. Pelo menos 2 bancos não gostaram da insensibilidade do STF e Moraes quanto a esses riscos. Relações ficaram estremecidas, para dizer o mínimo. O ministro Dias Toffoli, também do STF, age de maneira agressiva quanto às providências que o Banco Central tomou em relação ao Banco Master. O ministro do TCU entrou de sola no caso. Só um. Por quê? Só um. PF e PGR julgaram tais atitudes como acariação, no mínimo precipitadas por parte de Moraes, até porque há investigação de enormidades em andamento. Por que é que Toffoli está se precipitando tanto? Se há, inclusive, essas movimentações aqui, investigações em curso, gravíssimas, envolvendo esses fundos aqui do Banco Master.
É um presente para a estratégia da defesa de desmoralizar o Banco Central e as investigações, o que seria um calmante para muita gente nervosa. Mas será que vão conseguir? A maior parte da banca agora teme que a regulação e a fiscalização do Banco Central virem besteirinha do jogo cada vez mais politizado do sistema de justiça. Teme salvação marota do Banco Master. O sistema financeiro vai ficar inerte? Os grandes bancos vão ficar inertes? E vão se dar por vencidos nessa queda de braço com o político José Dias Toffoli? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Dê seu like, inscreva-se, corra, verifique a sua inscrição. Agora estão retirando as inscrições de vocês o tempo inteiro. Não estou de brincadeira. Confira a sua inscrição todos os dias, inclusive agora, e reinscreva-se se retiraram suas inscrições. Coisa, né? Terrível. Como é que você se inscreveu porque você quis se inscrever? Aí vai à plataforma e retira a sua inscrição. Que coisa, não é? Está a serviço de quem? Bom, comente, deixe seu like, clique aí na tecla hypar para esse vídeo e ainda mais pessoas. Nem sempre a tecla hypar aparece, mas se aparecer, você sempre clica para esse vídeo ir para mais pessoas. Bom, compartilhe. A setinha de compartilhar agora está próxima da aba Seja Membro. É preciso que você deixe comentários, mas comentários tranquilos. Não fique exaltado nos comentários. É preciso que você agora já comece o ano inscrito como membro do canal. Vá até a aba Seja Membro, clique, veja como funciona. Convido você a se tornar membro deste canal.